Deus me deita, acontece, me levanta comigo, eu calo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na nossa Vale TV. No programa de hoje a gente vai ter uma super convidada, a Roberta, que ela vai contar um pouquinho pra gente quem ela é, mas antes disso a gente já queria fazer um baita agradecimento para ela, porque ela é uma das nossas apoiadoras do programa, né? Através dela a gente consegue viabilizar o nosso programa, então a gente agradece muito a Roberta. Além dela, como a gente cita, né, em todos os programas, tem também a propaganda dela, se você precisar do contato. A gente também tem uma Gestic como apoiador, e quando a gente está no estúdio, eu uso os looks do usualbrechó.com.br. Hoje eu estou gravando online, então não estou com nenhuma roupa das gurias. Bom, queria então agradecer a participação da Roberta e pedir para te contar um pouquinho para a nossa audiência quem é a Roberta. Então, muito obrigada, Jana, pelo convite, né? O programa, é uma honra, né, poder estar contigo e falando também, né, sobre a questão feminina, né? Eu sou a Roberta, então, né? Sou psicoterapeuta, terapeuta holística, psicopedagoga clínica, consteladora familiar e trabalho aí, então, desenvolvo um trabalho, né, fortemente com as mulheres, né, através também do sagrado feminino, que é uma filosofia de vida, né, e traz uma mulher bem importante para nós mulheres, né, hoje em dia. Certo. E antes de a gente falar um pouquinho mais sobre isso, queria que tu respondesse a nossa pergunta, geradora, que é qual tabu tu quebrou por ser mulher? Eu quebrei vários tabus, né, Jana? A gente passa a vida, né, como mulher, né, quebrando vários tabus, né? Então, não só a questão da nossa própria criação, que todas nós praticamente vemos de uma criação mais rígida, mais inflexível, onde a mulher muitas vezes não tinha voz, não tinha vez também, né? Então, a gente teve que aprender a se posicionar perante a sociedade e até mesmo conquistar o nosso espaço como hoje, né? Muitas de nós trabalham, tem sua família, tem sua casa, e realmente hoje é um espaço fortemente conquistado. Então, os tabus que eu tive que quebrar dentro da sociedade foi exatamente isso, né? Vir de uma família humilde, conseguir me posicionar, conseguir conquistar, né? Muitas vezes até a questão do direito de estudar para nós mulheres, né? Lá atrás, no passado, esse direito também não era nos dado fortemente como hoje. Então, também consegui trazer isso. E não só isso, né? Sou uma pessoa que eu sempre fui gordinha, né? Então, quebrar esse tabu de me aceitar como eu sou e realmente olhar para isso como uma força dentro de mim, aceitando exatamente como a gente é, isso nos empodera, isso nos traz para a vida. Então, a gente, quando consegue fazer essa aceitação de nós mesmas também é uma grande quebra de tabu, entre tantas outras que a gente continua quebrando aí, principalmente no mercado de trabalho, né? Exatamente. E que bom, né? Essa autoaceitação é muito importante, esse autoamor, né, que tu traz, que, em primeiro lugar, a gente precisa amar a nós mesmas, né? E, por vezes, nesse papel de mulher na sociedade, a gente é muito intitulada a cuidar dos outros, né? E eu queria até que tu comentasse um pouquinho, porque as tuas profissões, elas são um pouco essas profissões vistas como de mulheres, de cuidar dos outros, né? Uma psicopedagoga, uma terapeuta, né? Como é que fica, qual é o lugar dos homens nessas profissões também hoje? A gente tem mais inserção ou não? A gente tem um tabu enquanto a isso? Então, né, o próprio terapeuta, o psicoterapeuta, né, ele é um agente de transformação. Ele viabiliza caminhos, né, para as pessoas que chegam até ele olhar às vezes para a mesma situação, só que de um olhar diferente, e encontrar caminhos para solucionar isso, né? Então, hoje em dia, o meu público, né, o grande público que eu tenho, que eu atendo, né, atendo homens também, mas com mais frequência são mulheres. Então, dentro deste público feminino, o que que a gente nota muito, né?
padrões emocionais que se repetem, como a questão da menos-valia, né? A mulher, às vezes, não se valorizando, não se aceitando, tentando se encaixar numa sociedade, muitas vezes, onde até mesmo as mídias sociais mostram para nós uma mulher que tem que ser perfeita o tempo todo. E nós não temos que ser perfeitas o tempo todo, porque isso é impossível. Nós somos humanas. Então, dentro desses atendimentos, muitas vezes a gente consegue entender esse universo feminino como uma cobrança gigante que tem nessas mulheres, né, nesse momento atual, de que elas precisam ser perfeitas, precisam ser mães, esposas, filhas, precisam estar com um corpo em dia, né, uma mente saudável. Então, são muitas demandas nesse público feminino. E os homens, devagarinho, a gente percebe que eles estão, né, buscando também um auxílio para se conhecer melhor, né? Ainda existe muita resistência, porque os homens também não foram ensinados a gestar emocionalmente, né, os seus sentimentos, trazer, né, para fora o que incomoda, e às vezes até ela traz a própria questão do próprio machismo, né? Ah, homem não chora, homem não pode falar sobre sentimentos. Então, eu acho que isso, devagarinho, nós estamos tendo alguns passos, né? Porque ainda tem uma resistência, mas aos pouquinhos a gente está conseguindo fazer com que os homens também possam se trabalhar, né? Afinal de contas, quanto mais a gente evolui, nós nos conhecemos, compreendemos as nossas limitações também, que são várias, né? Todos nós temos emocionalmente isso, a gente aprende também a ser melhor, né, com os outros, a lidar de uma forma mais tranquila com as situações do dia a dia. E as mulheres de hoje em dia, principalmente nessa sociedade que a gente vive, cada vez mais têm buscado a terapia como um recurso mesmo, né, uma ferramenta para poder se conhecer melhor e também trazer aí uma evolução para o seu caminho no dia a dia. Sim, e uma coisa que tu traz assim na tua fala é essa questão, né, de ser isso, ser aquilo, atender expectativas, né, esses tempos mesmo, né, a Roberta é minha terapeuta também, e aí eu trouxe para ela, né, a minha psicóloga também, que eu também faço acompanhamento com psicóloga, essa questão assim de, nossa, parece que eu cansei de ser forte, né? A gente luta, luta, luta e chega uma hora assim que dá um cansaço, né? E, e parece que a gente sempre tem que estar ali firme, né? Porque é como se a gente fosse ter esse, não sei, esse olhar de maternar que nos foi imposto assim sempre, né? Exatamente, Jana. Nós viemos de uma questão, né? Isso é uma questão cultural mesmo, né? Enraizada dentro dessa cultura, de que a mulher tem que ser forte o tempo todo, tem que aguentar tudo, né? Tem que ser submissa. Então a gente traz muitas cargas que às vezes a gente realmente precisa parar, respirar e entender. Por que eu tenho que ser forte o tempo todo? Eu também posso ser frágil, eu também posso receber um colo, uma atenção, um acolhimento. Por que eu tenho que carregar tanto peso, às vezes, desnecessário para a vida? Se a vida da gente, ela sempre vai ter altos e baixos. E por que eu tenho que ser perfeita, tenho que ser forte o tempo todo? Se eu sei que esses desafios, eles sempre vão existir. Então, às vezes, a gente reconhecer que a gente também precisa dessa atenção é muito importante, porque antes de qualquer coisa, nós somos humanos, nós temos fraquezas, nós temos questões que nos deixam forte, porém a gente também entende que nós estamos numa caminhada evolutiva maior. E essa caminhada evolutiva, ela consiste em desafios, e às vezes a gente precisa olhar para a nossa dor, né? E só através da própria dor, às vezes, a gente acaba trazendo curas internas. Como o próprio Bert Hellinger diz, né, da constelação familiar, que quando a gente olha para as nossas dores, a gente realmente se cura, ou seja, quando nós aceitamos isso, né, de não ser forte o tempo todo, de entender que eu preciso cuidar do outro, ok? Mas e se eu não cuidar de mim? Quem vai? E por que eu tenho que cuidar sempre dos outros e me esquecer, me deixar por último, né? Então a gente precisa, sim, olhar para isso, isso é muito importante. Certo. E eu queria relembrar também que ali em fevereiro, né, nós fizemos um dos nossos encontros, né, que a Roberta esteve presente conosco. Foi um encontro bem especial no sítio de uma das nossas
meninas assim que já participou, já contribuiu com a gente, que é a Grace. Um espaço muito bonito, né? A gente tem até as fotos no nosso Insta. É, e aí a gente fez uma roda, um entardecer com fogo, né? A Roberta veio trabalhar um pouco a questão do sagrado feminino, né? E eu queria que tu comentasse um pouquinho esse olhar para isso, de que forma assim as pessoas podem também tirar um pouco desse peso, né? Ou desses preconceitos que se colocam em cima desse termo, né? Dessa proposta. Então, esse encontro foi muito lindo. Foi um momento também de todas as mulheres que estavam lá se permitir, né? Poder tirar esse momento em meio à natureza. Nós, mulheres, temos uma forte ligação com a terra. Quando nós voltamos para as nossas origens, né? Que é reconhecer a terra também como nutrição, nós nos nutrirmos dessa força. E dentro dessa força, a gente se permitir também momentos como estes, porque são importantes, eles fazem parte do nosso eu. E naquele momento em que nós estivemos, né, ao ar livre, fizemos também uma fogueira, foi muito bonito, assim, trabalhar o empoderamento, a força de cada mulher que estava ali, né? E o próprio sagrado feminino, Jana, ele tem várias vertentes, tá? Mas o que que acontece? O sagrado feminino não é simplesmente alguns estereotipos que a gente vê por aí. O sagrado feminino, ele nada mais é do que a gente assumir a nossa força como mulher. Nós reconhecermos os nossos ciclos, nós reconhecermos a nossa força também juntamente em conexão com a natureza, com a nossa própria natureza cíclica. Aí entram os nossos ciclos menstruais, as fases da lua, a questão também da própria medicina, né? As medicinas naturais que a gente tem também. Então, reconhecer esse ideal de que o ser mulher também é reconhecer o seu papel neste mundo, se empoderar, se posicionar, mas também reconhecer que muitas vezes a gente precisa de um cuidado, a gente precisa de uma atenção. E se permitir essa atenção também é muito importante. Então, o Sagrado Feminino é uma filosofia de vida que ele vem tomando muita forma e vem trazendo muito para as mulheres essa conexão. E dentro deste encontro que a gente fez, a gente pôde evidenciar, né, quantas mulheres muitas vezes não tiram esse tempo para elas, quantas não se permitem, pois, sei lá, tem vários afazeres, né, inúmeras coisas que nós nos colocamos, e aquele momento foi tão bonito porque cada uma pôde se enxergar na outra. E tem uma outra coisa que a gente traz no Sagrado Feminino, e é uma questão da gente olhar para a mulher, não a mulher como nossa inimiga, mas como parte de nós também. Porque dentro da nossa cultura, nós também temos, às vezes, a questão da mulher competir uma com as outras. Né? Então, por exemplo, quando você vai numa festa, você se arruma, você não está se arrumando para você está se arrumando para as outras pessoas, né? Principalmente para as mulheres. Então, o sagrado feminino, ele traz a concepção de que não é o competir, é reconhecer na outra mulher a minha força também, porque ela é parte de mim também, ela é parte de um todo, né? Então, quando a gente começa a fazer esse olhar, a gente compreende, né, que o mundo dentro da sua cultura, da forma cultural, da sociedade, muitas vezes, nos impõe a questão de competição. E nós passamos a vida toda competindo até que nós encontramos, então, e entendemos, às vezes, dentro de um círculo feminino, que a mulher também tem suas limitações. Assim como a outra tem limitações, eu também tenho, mas a força daquela pode ser a força também que eu preciso. O que ela passou pode me ajudar no que eu estou passando. Então, a gente reconhece na outra também a nossa força, né? É como se a gente fosse olhar para um espelho, né? Ela é também parte de mim. Então, reconhecer essa questão de que nós não estamos competindo, mas sim nós estamos juntas, é muito importante. O Sagrado Feminino traz muito isso. Não vou dizer que não tem competição entre as mulheres hoje em dia, né, Jana? Tem, existe, sempre vai ter. Mas quando nós passamos a honrar a nossa ancestralidade, que é outro ponto bem forte que o Sagrado Feminino traz, né? Ou seja, honrar as nossas raízes, a nossa origem. Uma árvore, para ela poder frutificar, para ela poder crescer,
A raiz precisa estar forte. Quem são as raízes dessa árvore? A sua ancestralidade, a sua origem, né? A sementinha que foi plantada lá, a mudinha que foi plantada lá. Então, nós também, dentro do Sagrado Feminino, reconhecemos essa ancestralidade que nos traz a força, até 7 gerações para trás da linhagem da nossa mãe, né? Que também traz, dentro do próprio útero, né? Informações, e essas informações elas vão passando adiante e nós carregamos toda essa força ancestral dentro de nós. Então, essa filosofia de vida, ela traz esse olhar para nos posicionarmos, né? Para entendermos nós mulheres que não é o competir, mas sim o colaborar, o olhar para outra, né? O compreender-se também na outra, honrar as nossas origens, da onde viemos, porque isso é importante. Quando eu sei de onde eu venho, quando eu honro de onde eu venho, eu me fortaleço, eu fico como uma árvore, eu frutifico, porque eu me torno forte também através do ponto de origem que eu parti. Então, a filosofia do Sagrado Feminino é um entendimento de força para a mulher, é um entendimento de empoderamento, é um entendimento de posicionamento, mas também de colaboração entre todas. Eu penso que um termo que está bem alto, assim, que retrata um pouco o que tu trouxe é a sororidade, né? Muito. Que é isso de estarmos juntas, né? E não competindo, né? Claro, como tu falou, muito pela sociedade na qual a gente vive, aí passando pelo capitalismo, que impõe uma competição exagerada em tudo, né? É um pouco difícil a gente sair dessa lógica. Mas o quanto é bom eu poder olhar para outra mulher e estender a mão, e alguém estender a mão para mim, né? Esse final de semana mesmo eu estava no estádio do Beira-Rio e não estava passando bem, e eu estava sentada no chão do banheiro, e daí teve uma moça que disse, ai, tu não tá bem? Eu disse, não, não tô. Ela disse, ai, guarda teu celular, dela guardou na bolsa. Eu acho que ela tava com pressa. Aí uma outra veio e disse, ai, tu não tá bem, né? Daí ela passou água no meu rosto, me ajudou, me levantou, me levou até a saída, né? O quanto a gente pode olhar para outra mulher e entender que a gente tem coisas em comum e que a nossa força pode ajudar a força que a outra mulher tem e daqui a pouco tá precisando, né? E, e a outra questão que tu trazes, que eu acho que é bem importante também, essa questão da ancestralidade, que dialoga muito com a cultura dos povos originários, dos povos africanos, né? Que é essa questão da história oral, né? Que foi muito calada por essa. Esse norte eurocentrismo, né, que tudo que vem dos Estados Unidos e da Europa é aquilo que deve ser seguido e dito, que é a história escrita, enquanto que a gente precisa também estar ligado enfim, entender e honrar essa questão de quem veio antes, da história oral, né? Então, é uma coisa bem importante para a gente estar trabalhando também e refletindo, né? Exatamente, né, Jana? Porque se nós olhamos para trás e para que nós existíssemos, tiveram que vir outras mulheres e todas essas mulheres passaram por várias situações, muitas de sofrimento, as suas dores internas também, as suas limitações, as suas capacidades também, né, os seus desejos, né, os seus sonhos, os seus objetivos. A gente olha que existe uma força atrás de nós, né, dessas mulheres todas que vieram antes para que eu pudesse existir. Então, quando eu olho de volta para essa ancestralidade, eu recebo essa força dessa ancestralidade, eu honro cada uma delas e eu estou honrando a minha origem, porque a minha origem ela é infinita, ela pode ser de várias partes, de várias localidades, de várias formas, né? Então a gente vê dentro do próprio Sagrado Feminino, às vezes, uma linhagem de mulheres que vêm de famílias, né? Também às vezes vem de um sistema, às vezes, muito doloroso, um sistema que às vezes também teve relacionamentos tóxicos, ou um sistema onde teve mulheres também que não tinham esse olhar para a sua autoestima, para o seu posicionamento, ou não era permitido. Então, olha que interessante quando a gente faz esse olhar, a gente percebe que, opa, agora eu posso fazer diferente, né? Eu posso honrar essas mulheres me posicionando, olhando para mim com plenitude também, vivendo, né? Me aceitando como eu sou. Isso também é uma forma de honrar elas e dizer que agora sim podemos olhar para tudo isso,
né? Temos essa liberdade maior de poder fazer esse caminho também para as próximas gerações que aí vêm. E eu estava pensando agora também nessa questão que eu comentei, assim, das coisas que vêm de cima, vamos dizer assim, né, da parte norte, de que muito ali se instituiu o que é ciência, né, mas quando eu estive em contato, assim, com estudos decoloniais, né, e tudo mais, a gente se pergunta, por exemplo, os indígenas, né? Quantas e quantas gerações viveram com chás, ervas naturais, medicinais? Por que que isso também não é ciência, né? Então, tem muita gente que, claro, não acredita daqui a pouco nessa parte mais holística, né? Duvida, porque não é essa ciência mais dura, digamos assim, né? Claro, a gente não está aqui dizendo o que as pessoas devem seguir ou acreditar, cada um tem a sua fé, o seu entendimento, né? Mas a gente está debatendo possibilidades para a gente se entender enquanto mulher nesse mundo, né? Exatamente, porque quando a gente fala no holístico, né, falamos no holos do grego, né, que significa o olhar para o todo, é reconhecer que tudo que está à nossa volta está inserido na nossa vida e nos nossos desafios. Então, indiferentemente do que se acredita, daquilo que realmente se entende como bem maior para si mesmo, a importância de você também acreditar em si mesma, né? Isso também é uma forma de você também poder reverenciar toda a tua história, independente do que você está acreditando, né? Independente de religião que você segue, mas entender que você é uma parte de um todo. E esse todo que está aí, né, começou lá atrás com todas essas gerações e vai continuar através de você por várias gerações também. Então, o que é? Nós trazermos de contribuição para tudo isso, nós sermos contribuição, mas antes de tudo, nós sermos também pessoas, né, humanas, trazem o ser. Hoje em dia a gente tem uma cultura também, né, Jana, voltada muito para o ter. Né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Não, é o ser, porque é isso que faz sentido, é o ser. O que você é para a tua comunidade, o que você é para a tua família, o que você é, né, para o teu relacionamento, o que você é para você mesma. Esse é o grande desafio da humanidade, eu penso, principalmente em relação às mulheres, é o ser, porque dentro das mídias sociais, né, a gente atende também muitas adolescentes. Então a gente vê o seguinte, dentro das mídias sociais, muitas vezes, algumas coisas são muito perfeitas, né? Mulheres muito perfeitas, onde a vida é perfeita, onde tudo isso é, nossa, e aí as pessoas olham aquilo e pensam, poxa, mas por que que a minha vida não é perfeita? Por que que tem tantos desafios? Por que que tem tantas dores? Então, a gente vê nessas gerações de agora, né, de mulheres, esses grandes tabus. Para que caminho eu sigo? Para que olhar eu faço? Né? Quando eu vejo aquilo tudo sendo perfeito e eu não sou perfeita. Então, o ser, eu acredito muito que nós precisamos desenvolver mais esse ideal na nossa sociedade. O ser, o que você é enquanto pessoa? Para você mesma, primeiramente, e para o outro, né? E é bem isso que tu trouxe aqui, né? A questão da gente fazer esse olhar, isso é bem importante. E isso cai muito naquela questão quando as pessoas te perguntam quem é você? E aí, para além das minhas titulações, né, enfim, a minha profissão, quem eu sou, como é difícil responder essa pergunta. É muito difícil, porque a maioria das pessoas, quando você pergunta assim, quem é você? Para o que as pessoas vão olhar? Elas vão olhar para o que elas fizeram de caminhada até aqui. O que eu conquistei até aqui? O que eu consegui até aqui? Mas muitas não vão olhar para o que elas trouxeram de bom lá de trás, da sua família, do seu eu pessoal. E a gente vê muitas mulheres numa crise existencial muito grande, às vezes de não saber qual caminho que eu tomo, né? Qual rumo que eu devo seguir, que atitude eu devo ter daqui para frente. E isso vem com bastante frequência. E quando a gente realmente entende a nossa identidade, a nossa personalidade, a gente consegue compreender tudo isso, até nas próprias relações,
Porque às vezes, Jana, a gente quer no outro que o outro complemente algo que falta em mim, mas não é. Se nós estamos completas aqui, o outro agrega, ele não completa, ele agrega. Então, às vezes, a gente busca muitas faltas nos outros que estão em nós. E quando essas faltas se unem, muitos conflitos surgem. Então, é sempre buscar a plenitude dentro de si e buscar que o outro agregue, mas não que busque o que falta em você. Aí, se você tem isso, muitas vezes você vai se sentir, por exemplo, feliz até mesmo sozinha no seu apartamento, ou você vai sair sozinha para tomar um café, ou fazer um jantar especial para você mesma, porque isso também a gente não trouxe na nossa sociedade, o olhar para nós. A gente entendeu que solidão era uma coisa ruim, que era muito ruim, que não era bom. Mas às vezes a gente também precisa dessa solitude para se compreender, entender a nossa identidade, a nossa personalidade, do que eu gosto, do que eu não gosto. E por que não, às vezes, fazer algo especial para nós mesmos? Porque sempre tem que ter alguém rodeado, né, a nós, porque sempre tem que ter o outro ali. E essa é a grande chave. Quando a gente se compreende, né, e aceita a nossa própria companhia também, isso também é importante, porque não só eu passo a viver bem com os outros, mas eu passo a viver bem comigo mesma, sem que algo falte o tempo todo, né? Isso. Eu queria te fazer uma pergunta, a gente está quase chegando no finalzinho. Enfim, claro, a gente se conhece aí de feiras e depois, né, de como tua paciente, enfim, né? Mas o que te motivou, assim, a apoiar o nosso programa, o nosso projeto? Então, mulheres quebrando tabus, né, Jana? A gente passa a vida inteira quebrando tabus, né? A gente passa o dia quebrando tabus enquanto mulher. Então, o que me motivou, principalmente, a apoiar o programa é a gente entender, né, que programas como esse fazem a mulher olhar diferente para a vida, fazem a mulher se aceitar, se empoderar, em compreender o seu lugar no mundo. Porque, às vezes, tem mulheres que não sabem o seu lugar porque acham e entendem que não tem um lugar. E muitas de nós tem o nosso lugar e precisamos sim ocupar esse lugar cada vez mais. Então, esse programa ele traz isso, esse olhar para a vida. Então, foi isso que me motivou muito a fazer uma apoiadora e com certeza a maior honra é poder apoiar o programa, né? Mulheres Quebrando Tabus, que a gente continue aí quebrando muitos tabus pela frente sempre. Ai, gente, agradece muito, Roberta, por esse teu apoio, pela tua presença com a gente hoje. Se tu quiser deixar um recadinho final, deixar tuas redes. Então, eu tenho lá o @Roberta Berlitz, né? Que é o meu Instagram pessoal, tem um pouco do meu trabalho. A gente também dá vários cursos, né? Nessa área terapêutica também, fazemos os círculos femininos e deixar uma mensagem para essa mulherada toda que está aí, né? A gente já tem tudo dentro de nós para ser feliz, a gente já tem tudo dentro de nós para fazer diferente e honrar isso, olhar isso. E principalmente, né, a gente aprender a se aceitar, a se gostar e entender o nosso posicionamento, que nós temos que aprender também a se posicionar mais dentro de muitas organizações, principalmente dentro da nossa sociedade atual, né? Então é esse recado que eu deixo aí para as mulheres, ou seja, somos poderosas de todas as formas, né? Todas com suas etnias, com suas culturas, todas com os seus credos, diferentes. E isso que nos faz realmente a força da mulher, é trazer tudo isso, né? Se empoderar, ir para frente e olhar para a vida de uma forma diferente, que ela pode ser sempre muito melhor. Show, ótimo recado. Muito obrigada, Roberta. A gente agradece pela audiência no dia de Então, hoje. E envie esse vídeo para quem você acha que deve aí assistir, né? Compartilha, curte. Muito obrigada e até o próximo programa.